Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Mais uma vez, grato por tudo. E vamos, que muitas coisas serão faladas ainda aqui. Na frente de mais um cenário, muito legal. Muito legal. E esse cenário vem de Jundiaí. Não tem o nome da pessoa, que é tanta gente no meu WhatsApp mandou pra mim. Eu salvei a foto, salvei a mensagem aqui que ela mandou. É uma senhora, mas eu não tô com o nome dela aqui. Então, você vai assistir esse vídeo, vai ver o seu cenário e vai colocar o seu nome aí no comentário para que eu possa, em outros vídeos, em um dos outros vídeos, eu lhe agradecer pelo nome. Mas o cenário é muito bonito e a frase que ela mandou para mim foi essa: bom dia, caro amigo Antônio Galvão. Não sei se dá tempo, mas gostaria de mandar-lhe uma foto, que é essa aí. É que o ipê branco plantado pelo meu finado marido, segundo ela, floresceu. Fiquei emocionada de ver o presente da natureza. Aí ela continuou. Essas fotos foram... Ela mandou 4 fotos, eu escolhi essa. Essas fotos foram tiradas do lado da minha casa, em Jundiaí, no Jardim Carolina. Jardim Carolina, lugar muito belo, muito bonito. Primeiro que toda a região ali de São Paulo é uma região muito bonita, verde. Eu gosto muito daquela região. Adquiri o hábito de, ao acordar, todos os dias assistir aos seus vídeos inteligentes. Grato, minha amiga, grato. Por favor, nunca pare. Obrigado por libertar tantas mentes aprisionadas por crenças inventadas pelos humanos para dominar outros humanos. Isso mesmo que você falou é pura verdade, viu? Coloca teu nome aqui, porque assim eu vou salvo as fotos, jogo no meu WhatsApp para depois eu trazer para o computador e colocar como cenário. E eu tentei achar teu nome aqui, mas é tanta gente, não achei. Mas manda aí o teu nome, porque outros vídeos que eu fazer, um deles eu vou agradecer pelo nome, ok? Um abraço sempre. O vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que fizeram para mim de uma forma mais precisa. Um religioso, ele falou comigo e ele me fez uma pergunta: Antônio Galvão, eu ainda não consigo deixar de crer, segundo ele. Portanto, ele continua religioso. Mas eu gosto de assistir seus vídeos e eu vejo que tem muitas verdades no que você fala. Eu preciso a cada dia buscar informação, segundo ele, para que eu possa, quem sabe, definir se eu continuo crendo ou não. Mas me fala uma coisa, Antônio Galvão. Foi a pergunta dele. Eu nunca vi você falar sobre o que você acha sobre o Jesus bíblico, o Jesus que muitos chamam de Jesus histórico, que está dentro das histórias do Novo Testamento. Você acredita ou não acredita que existiu alguém que é o mesmo da história, ser humano vivo, que de fato foi este Jesus? E eu já vi em alguns vídeos você dizer que nunca existiu nenhum. Então eu queria entender como é que você define sobre essa questão. Jesus nunca existiu. E a questão de... Cachorro começou de novo, ó. Cachorro começou de novo, mas não tem nada não, deixa lá. Que às vezes me desconcentra um pouco. E definir para mim como o que é que você tem a dizer sobre essa questão. Jesus existiu ou não existiu? Como? Que tipo de Jesus você acha que deve ter existido? E que tipo de Jesus você acha que não existe? Que nunca existiu e nunca vai existir? Eu falei, muito boa pergunta.
Esse vídeo, na verdade, eu vou esclarecer sobre o que eu acho, viu, gente? É um achismo meu, mas também é baseado em muitas pesquisas também. E quando fala essa questão Jesus histórico, Jesus divino, Jesus bíblico, outros que apareceram por aí, outros que dizem serem Messias, serem Jesus, existem muitas indagações na internet, muitas pessoas que acreditam de uma forma diferente, mas eu vou dizer como é que eu defino tudo isso. Tudo isso. Então, fica aí que você vai gostar muito do vídeo e você vai entender o que eu penso. E com certeza muitas pessoas que fazem parte do meu canal, que são pessoas inteligentíssimas, claro, que usam suas inteligências, vão concordar comigo. Talvez não todas, mas algumas vão concordar comigo. E esse mesmo cidadão me fez uma pergunta: Antônio, eu nunca vi você entrar nas lives do Antônio. Lá tem muitos religiosos, muitos cristãos que entram lá. E dificilmente você entra. Em vez em outra eu entro. Mas eu vou te dizer a verdade, meu amigo. Eu disse pra ele, vou te dizer a verdade. O Antônio é um guerreiro. É um cara que eu admiro muito. O canal dele é um canal muito bom. É meu amigo particular. Mas ele tem muita paciência, cara. Porque eu não tenho paciência, essa paciência toda de ficar ouvindo religiosos entrarem nas lives para falar um monte de besteira para defender aquilo que nem defende eles. Aí eu falei pra ele, mas eu passei 25 anos ouvindo tanta mentira, achando que era verdade. Tanta coisa, 25 anos não são 25 dias. Eu não acredito que o Antônio Miranda passou 25 anos ouvindo o que eu ouvi. Então por isso que ele ainda tem uma paciência muito grande. Eu admiro o canal dele, é um canal muito bom. Em vez em outra eu entro. Quando tem muitas pessoas eu não gosto de entrar não, porque dificilmente a gente consegue falar ali, né? Aí um fala, outro fala, e às vezes a gente não tem assim aquele tempo para falar, no mínimo assim uns 2 minutos, 3 minutos, depende muito do assunto. Mas é um cara que eu admiro muito, e o canal dele é um canal muito bom, é meu amigo, recomendo, Teologia Reversa, você vai aprender muito. Aí ele perguntou, é por isso que eu nunca vi você abrir live no seu canal para falar, para deixar cristão entrar. Eu digo, cara, eu não tenho paciência, o meu canal se chama Pilastra da Verdade, eu não vou trazer mentira para aqui. Eu falo das verdades do dia a dia, não o que eu acho, o dia a dia que tá aí revelando. Então, eu passei tanto tempo ouvindo essas pessoas falando isso, moço, e não tem sentido nenhum com a vida natural. Pra mim, não vou fazer isso. Quem sabe um dia, não sei, mas abrir live aqui, passar 2 horas ouvindo um monte de coisa que não traz nada a ver, que não traz lógica, que não tem noção nenhuma com as realidades do dia a dia sobre divindades. Mas eu gosto do canal do Antônio, que acho que é o único canal, um dos únicos canais, tem outros também, que abrem lives e entram cristãos, como o canal do meu amigo humanista, o canal do pastor ateu, o Anderson, gente boa. Aplaudir esses caras porque eles têm muita paciência de ouvir esses criacionistas e negacionistas das realidades do dia a dia. Eles tentam ali o tempo todo mascarar e não tenho paciência de assistir 2 horas ou ficar 2 horas de live ouvindo isso. Cada um tem a sua crença, nada contra quem tem sua forma de pensar. Só que eu não tenho paciência, eu fiquei 25 anos ouvindo tanta mentira e não quero ouvir mais esse tipo de mentira o tempo todo. Esse aí contamina, gente. Contamina. Sim, vamos lá. Jesus histórico. O Jesus bíblico. Como eu acredito? Eu não acredito. Primeiro que essa palavra acreditar, às vezes eu uso muito ela aqui, mas só para coisas naturais que eu tenho convicção que podem se existir, se manifestar, aquilo que eu ainda não vi, mas que está dentro da natureza. Então, esta palavra acreditar eu até tirei muito da minha vida. Eu vou muito pela evidência, convicção, certeza. Aquilo que já é provado. Aquilo que já é provado. Primeiro, esse Jesus daqui, que é um Jesus totalmente romanizado, é um personagem. É um personagem. Deixando claro, nascido de uma virgem, nunca existiu nenhum. Nasceu de uma virgem, não há prova nenhuma.
É como dizia o saudoso Carlos Rosa, só há uma forma de engravidar uma mulher. Tem que ter uma relação sexológica ou sexual entre um homem e uma mulher. Que espírito, coisa nenhuma. Espírito não engravida ninguém. Para com isso. Para com isso. Seja adulto. Seja adulto, que isso tudo foi arrumado. Existe uma história muito envolvendo essa questão. Então, logo ali, um personagem criado e inventado por eles. Que eles quem, Anthony? Romanos, alguns judeus, também temperando, incrementando as histórias para controlar pessoas. Então, o Jesus bíblico que fazia milagres, que ressuscitava mortos, que levantava coxos, que andou sobre as águas, que fez muitas coisas aqui absurdas dentro do mundo físico, esse aí nunca existiu. Deixando claro, e nunca vai existir. E eu tenho, no mínimo, 2 provas verbais para provar para vocês que nunca existiu. É inventado e criado. Aí você me pergunta assim, Antônio, você está falando que esse Jesus bíblico aqui nunca existiu, mas não existe possibilidade de ter existido alguém que possa ter vindo trazendo o nome de Jesus e mexeu com muita gente e controlou e criou muitas coisas? Pode ter existido um ser humano, assim como aqui no Brasil hoje tem um chamado Henrique Cristo. Eu já falei Henrique Cristo, que diz que é a reencarnação de Jesus. É do nosso tempo, contemporâneo meu e seu. E tem outros por aí pelo planeta, dizendo serem o Messias. É fácil demais. É fácil demais aparecer um querendo nome, querendo ser assistido, querendo ser ouvido, querendo fazer fama e dizer: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador da humanidade, eu reencarnei para dizer isso e aquilo. É fácil. E eu não vou dizer para você que foram poucos que surgiram, não. Muitos surgiram. Tanto antes deste daqui, da história de alguém ter criado esse aqui, como também depois. Muitos. Até aqui. Aparece um aqui chamado Bar Jesus, que não é o mesmo Jesus. Bar quer dizer filho. E quer dizer filho de Jesus. Mas tudo que tem aqui neste livro, na sua maioria, é algo que foi criado e inventado pelo próprio ser humano e vem controlando pessoas. Então, o Jesus daqui, na minha opinião, é descartado. Aí eu te digo, há uma diferença de alguém que deve ter vindo em uma época bem parecida com a época bíblica, dizendo sou o Messias, dizendo sou Jesus, e me enganou e vem enganando pessoas há muito tempo, a história dentro das igrejas, que pode ter afligido a lei, já falei isso, da época. Eu não sei se enforcado, se crucificado, se apedrejado, ou qualquer tipo de outra lei de pena de morte da época. Pode ser que esse deve ter sido morto. E através da história de alguém que existiu dizendo ser um Messias, ou ser um salvador da humanidade, ter sido morto por ter afligido a lei, eles podem ter pegado uma carona e dizer que o mesmo ressuscitou e começar a mistificar e que esse é divino. Pode ter acontecido isso, e em cima de tudo isso gerar tudo isso aqui, todo esse sistema, e anos se passando, e as pessoas se alienando. É um assunto de se pensar. Agora, divino, que ressuscitou, que vai voltar, que vai buscar uma igreja, que é de um paraíso, que é de um céu, e que é filho de outro, de um todo-poderoso que criou todas as coisas. Você é muito criança para acreditar nisso. Você é muito criança. Quer ver? 2 provas verbais que, se você parar para pensar, você só continua acreditando se não tiver mais jeito para tua mente. Se a tua mente realmente é cauterizada. E se você também já, segundo
o que já aconteceu na tua vida, alguma experiência de vida, né? De algum efeito mental, ou alguma ação do teu próprio organismo em alguma doença que você tinha e hoje você diz que não tem mais porque ele te curou, ou coisas assim, e você dizer não tem como deixar de acreditar porque ele já fez isso e isso na minha vida. Essa é a experiência de cada um, mas isso aí, tudo que aconteceu na sua vida, talvez seja algo totalmente natural e você eleva para os deuses. Aí não tem como tirar da tua mente a existência de algo assim. Agora, primeira grande prova. Aqui está escrito o seguinte: tudo que pedir a ele crendo, tudo seria feito, até para que ele fosse, para que o pai dele fosse glorificado nele. Está escrito aqui no Contra Vigário, é só você ler que você acha no Novo Testamento. E outros textos também dizendo: nada é impossível aos que crer. Levando a fé como algo que é como uma varinha mágica. A fé é uma varinha mágica na mente do religioso, caso fosse verdade. Acreditou, tudo acontece de bom. Não doece mais, e se doecer, fica curado. Usou a fé, fica curado. Se precisar de qualquer coisa, vai ter. Precisar de qualquer benefício na família, vai ter. Tudo. Porque o Jesus histórico daqui, o Jesus que, o personagem daqui, ele garante que não precisa consultar a ele. Para receber esses benefícios, basta usar a fé nele. Ele existe, existe. Então, se ele existe, vai acontecer e acontecer. Agora eu te pergunto, acontece? Morto ressuscitar. Acontece? Você já viu? Nunca aconteceu na história da humanidade. Não se tem nenhuma prova que nenhuma pessoa que entrou em óbito total, morte, tanto cerebral, morte por completo, que voltou a viver. Só dentro dessa história aqui. Só aqui dentro que aconteceu isso. Então logo, se o personagem daqui ele fez tudo isso, mas que as pessoas de hoje que acreditam nele não conseguem fazer, através da fé que ele garantiu, logo é a primeira grande prova de que ele nunca existiu. Que é apenas a história de um livro. Apenas a história de um livro que foi enxertada em um império chamado Império Romano e vem sido romanizado e está aqui no Brasil, porque foi trazido para aqui através de duas vertentes religiosas chamadas de cristãs, catolicismo e protestantismo. Preste atenção. Se todas as coisas que tem aqui, faladas por ele, toda a garantia dele, nada você vê acontecer no mundo natural, você pode desafiar qualquer um que se diz cristão, ele não consegue fazer nada a não ser só conversar, só falar besteira. Ele pode ser o maior conhecedor disso aqui, o maior conhecedor de história, não consegue fazer nada que venha surpreender um ateu nem um agnóstico. Ele só quer defender. Ah, existe, mas ele não consegue provar. E aqui está escrito em vários textos da história deste personagem chamado Jesus aqui, que basta crer, apenas crer e fazer a petição e a mágica acontece literalmente. E não tem contexto para isso, o contexto é esse: tudo é possível ao que crê, tudo. Esses sinais seguirão aos que crerem. Isso acontece? Não. Então, a primeira grande prova de que ele não existe. A segunda grande prova, ele confirmou e garantiu aqui dentro, que ele não demoraria para voltar. E a palavra breve é a palavra que mais aparece aqui sobre essa questão da volta dele. Ele falou que voltaria para aquela época. Ele nunca voltou. Ou seja, porque o personagem foi criado, fizeram uma história, e a história está aqui dentro, e fora disso aqui nada acontece. Então é bom lembrar, aqui, quem está no meu canal, que Jesus divino, que ressuscitou, que está no céu, que vai voltar, que usa crente, que usa católico, que usa quem quer que seja, de qualquer religião que protege o chamado cristianismo, que está ali o tempo todo incorporando isso,
esse Jesus nunca existiu e nunca vai existir. É fruto da imaginação humana, é fruto da cabeça dessas pessoas e de uma história apenas. Ah, Anthony, você está dizendo que Jesus nunca... Não. E você quer que ele volte? Quer. Mas ele não... Você vai morrer velhinho. Você vai morrer velhinho. Se você não ter acontecer nada com você, você vai morrer religioso. Você vai morrer com 100 anos, se possível for. E você nunca vai realizar isso de ver um Jesus voltar. Porque nunca, jamais existiu nenhum. Mas eu já ouvi dizer, Anthony, que tem pessoas que acreditam que o Jesus da Bíblia existiu. O da Bíblia, o da história aqui, se existiu, foi alguém, como eu falei, que tentou enganar muitas pessoas. Nada aconteceu através dele, mas fizeram uma história e inventaram um monte de coisa acerca dele. Não é um divino, não é uma pessoa que vai salvar ninguém. Morreu na cruz, ressuscitou, não se sabe. Os túmulos que falam que ele foi sepultado, até hoje não se tem nenhuma prova. O túmulo de Jerusalém, que é um túmulo turístico, se você não sabe, que tem lá uma frase em inglês, tá lá em inglês, traduzida em português: ele não está aqui, mais aqui, porque já ressuscitou. Isso aí foi colocada, não tem muitos anos que isso foi colocado lá, em inglês. Por que não em hebraico? Por que não em aramaico? Aquele túmulo nunca foi de nenhum Jesus divino. Pode ter entrado alguém, como eu falei, pode ter alguém ter sepultado alguém ali dizendo, e depois teve uma máfia por fora, tiraram o corpo, fizeram alguma coisa. Não estou dizendo que isso existiu, mas um Jesus que ressuscitou ali, subiu para o céu e vai voltar. Para com isso, gente. Para com isso. Você está muito crescidinho para acreditar nisso. Isso se acreditou há 50 anos atrás. A maioria porque não tinha informação de hoje. Agora com a informação de hoje você acreditar nisso? Antônio, por que esses homens sustentam isso? Esses homens conhecedores, esses homens cheios de crença, que são apologetas, que são teólogos, que são arqueólogos, que estão na igreja o tempo todo, esses pastores famosos, por que eles sustentam isso? Dinheiro, grana. E quando a mentira, na verdade, ela é lucrativa, não precisa você falar a verdade. Quando você está se lucrando com a mentira, não precisa. E deles que são, nos bastidores, eles são ateus. Só que eles não vão falar. Eles preferem continuar com a mentira porque já ganharam muito dinheiro, muita grana. Mas eles sabem muito mais do que eu. A maioria desses pastores aí, desses apóstolos, que estão dizendo que são apóstolos, pastores. Quer ver uma pergunta aqui? Diz que Jesus Cristo existe. E o mesmo Jesus que curava aqui, cura até hoje. Vamos colocar aqui um exemplo. Valdemiro Santiago. Tá. Você já viu algum morto ressuscitar no palco do Valdemiro Santiago? Você já viu algum amputado ser curado ali? Não, você já viu algum cadeirante mesmo, que problema desde a infância. Não é um cara que está sentado numa cadeira de roda, com as pernas boas, e levanta, não. Você pode ter sido arrumado, manipulado. Eu quero ver uma pessoa que você vê mesmo que as pernas realmente são atrofiadas. Você já viu? Você já viu? Não. Ah, mas o Valdemiro Santiago, Antônio, ele cura as pessoas, já curou as pessoas de leprosas. Ele abraça, a pessoa vai embora 8 dias depois. Para com isso, que lepra não existe mais, cara. Aquela lepra que fala aqui da Bíblia acabou, não existe mais isso, que a pessoa tinha que ser tirada da cidade porque era uma doença totalmente contagiosa, que apodrecia a pele. A lepra, o nome da lepra, na verdade, o nome científico, sarcoma de Kaposi. Não existe mais isso. Depois da tecnologia, muita coisa, a medicina veio para cima. O que existe são algumas micoses na pele. A lepra que vem na pele hoje não é aquela coisa de para com isso. Se a pessoa tá ali passando uma alergia, alguma coisa, é lepra, vai lá. Muitas vezes já tá fazendo o tratamento, já tá usando algum tipo de diagnóstico, de algum tipo de remédio já passado pelos médicos, recebe a oração do Valdemiro Santiago, 15 dias depois ele tá melhor e volta lá dizendo que foi Jesus que curou. Que cura é essa? Cura de dor de barriga, dor de cabeça?
de caroço disso aqui. Eu quero ver. No dia que eu ver uma pessoa que foi constatada como morta, óbito total, realmente, e eu ver ressuscitar, não realmente ressuscitou, é provado isso, com os médicos ali provando, aí eu paro de dizer o que eu estou dizendo, eu mudo de ideia. Claro que isso nunca vai acontecer, rapaz, para com isso, rapaz, que isso nunca vai acontecer, porque isso é um grande mentira, mas está escrito aqui, está escrito que as pessoas fariam obras até maiores do que o que ele fez, e ele ressuscitou um homem com 4 dias de morto, já cheirava mal, já estava na tumba, que é a história de Lázaro. No dia que você vê o Valdemiro Santiago ou qualquer um desses R.R. Soares, que na igreja do R.R. também muita cura acontece, gente. Deixando claro, muita cura acontece. Mas é o quê? Dor de barriga, dor de cabeça, dor na coluna, um carocinho, aquele caroço sumiu. Não nem caroço era. Aquele ali, disse ali que estava se sentindo mal, já tá bem. É esse tipo de coisa. Mas num dia que eu ver Valdemiro Santiago, R.R. Soares, alguém filmar, ou eles, ir até um cemitério, e mandar abrir uma tumba e dizer: vai levantar hoje uma pessoa que morreu, porque eu vou usar o mesmo dom que Jesus me deu de cura, e a pessoa vai ressuscitar. Nem que ele ressuscite e morra uma hora depois, ou 10 minutos, não importa. Eu quero ver o cara sair da tumba e dizer: tô vivo, voltei da morte, tô vivo. No dia que ele fizer isso, eu sei que eu tô errado. Ah, não tem, por quê? Porque o Jesus daqui é um personagem criado e inventado. Dentro do papel aceita tudo, do livro aceita tudo. Então, nesse Jesus histórico aqui da Bíblia, ele nunca existiu. Ah, o histórico da Bíblia, da história da Bíblia. Pode ter existido alguém, sim, dizendo: eu sou o Messias, eu fui e morreu como ser humano. E que nunca nasceu de virgem nenhuma, moço. Nasceu de alguém que teve uma relação com outro homem. Uma mulher que tem uma relação com um homem, não tem pra onde correr, não existe isso aí. Então você precisa ler muito e pesquisar muito pra você tirar isso da tua mente, da tua cabeça, que existe um Jesus divino que vai voltar, que ressuscitou. Para com isso. Para com isso, rapaz. Seja pelo menos uma vez. Bom seria se fosse verdade mesmo. Seja pelo menos uma pessoa adulta uma vez na tua vida. Pra você ter mais liberdade mental. E não falar um monte de besteira. Então, duas provas principais. As curas absurdas que aconteciam através da fé nunca aconteceram fora do livro. E não acontece em lugar nenhum. Não há nenhuma prova. Em lugar nenhum. Ressurreição, nunca. Ninguém nunca ressuscitou dos mortos. Nunca. Ninguém até hoje não adiantou. Morreu, já foi. Ah, teve muita experiência de quase morte, né? Isso aí, a pessoa ainda tá viva. Para com isso. A mente pode te enganar. Te enganar muito se ela ainda estiver funcionando. O cérebro estiver funcionando, pode te enganar. E a segunda grande prova, não voltou ainda por quê? Não voltou ainda porque 2.000 anos? 2.000 anos, como dizem por aí, 2.000 anos, cadê? Cadê? E o tempo vai passando, cadê? E disse que voltaria naquela época, cadê? Voltou? Então se isso não for prova pra você, então você precisa se tratar. Precisa fazer um tratamento. Precisa fazer um tratamento sério, mental, porque infelizmente a mente tá lacrada, meu amigo. Tá lacrada. Precisa sim. Então, Jesus divino nunca existiu. Jesuses, né, que eles dizem por aí, que já apareceram dizendo isso aí aparece toda hora. Toda hora aparece um dizendo que é. É normal, o ser humano pode querer enganar, porque sabe que o outro ser humano vive de acreditar. Então, se vive de acreditar, o cara pode sair dizendo: não, eu sou Jesus. Eu sou Jesus reencarnado. Veio uma revelação pra mim que eu sou Jesus, como Henrique Cristo e outros que tem por aí pelo planeta. Agora, não tem um que tem poder de curar uma barata. Então não vem com conversa fiada pra boi dormir, porque eu já tô muito crescidinho pra acreditar em carochinha, em história de carochinha, em história de Saci Pererê, Papai Noel, mula sem cabeça. Para com isso. Para com isso.
Antônio Galvão, pilastra da verdade, fui, mas eu volto, e volto com novos argumentos e novas indagações. Não tem ninguém que vem me curar. Não existe um único milagre comprovado. Não tem milagre nenhum, isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma falácia, isso é tudo uma canalice. Pilastra da verdade.